vambora, vamos voltar aí com o nosso ânimo nos estudos, firme e forte. Demorei um pouco, acabou que eu ia gravar, tive que fazer um monte de tarefa aqui, demorei mais um pouco. O vídeo já tá, acho que já postou lá o vídeo no YouTube. Demora pra caramba pra postar esses vídeos no YouTube. Uma política assim imensa, ainda mais que eu fico falando com vocês assim uma hora. Aí na hora de postar demora pra caramba. Mas esse vídeo já vai estar lá. Provavelmente amanhã. Vocês já vão poder estar acessando aí os dois vídeos. Quanto à lei orgânica, o que aconteceu com a lei orgânica? Amanhã eu tenho um compromisso aí sério. Não vai ter como eu gravar o vídeo de amanhã de lei orgânica. Mas eu prometo que antes da prova a gente vai estar gravando aí um vídeo de lei orgânica, tá? Vamos ver aí o que eu posso fazer aí para gravar um vídeo antes da prova de lei orgânica. Então vamos para nossa aula 2. Não vamos ficar alongando muito não, porque vocês viram, né? O primeiro vídeo deu 1 hora de vídeo. Tipo, tempo pra caramba. Então eu não vou ficar me alongando muito. Então na aula anterior a gente terminou quanto à sua competência geral. A gente estudou aí as atribuições do presidente da Câmara, né? Vimos quanto à sua competência geral e tudo mais. E hoje a gente vai ver quanto à competência do presidente da Câmara quanto à mesa, tá? E quantas comissões, certo? Então a gente vai ver quanto à mesa e quantas comissões. Quanto à mesa, vamos lá, gente. Convocar e presidir suas reuniões. Então o presidente da Câmara ele vai convocar, ele vai presidir as reuniões aí da mesa. Tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto, distribuir a matéria que dependa de parecer, executar as decisões da mesa. Então, essa é quanto à mesa. Então, tudo que vocês podem perceber aí, que quando ele fala quanto à mesa, ele vai estar tudo relacionado, dá a se entender que está relacionado à mesa. Ficou meio incoerente eu falar isso, mas é isso mesmo, tá relacionado à mesa quando a gente fala de quanto à mesa. Até porque a atribuição quanto à mesa é tão pequena que eu acho que dá para vocês dar uma decoradinha aí, né? De convocar e presidir suas reuniões, tomar parte nas discussões de deliberações com direito a voto. O que pode mais confundir é essa parte aí, né? Tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto, porque não tá fazendo uma relação meio que direta à mesa. O resto todas estão, ok? Mas eu acredito que eles não vão colocar uma questão dessa quanto à mesa, entendeu? Não vão colocar isso. Mas é bom saber. Quantas comissões? O que eu resolvi fazer com vocês? Aproveitei, né? Aproveita e fiz um link. Fiz um link exatamente que trata de comissões. Eu não sei se é o título 5 do regimento interno que fala disso, né? Das comissões. E olha só que bonitinho aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Que show. Artigo 60 fala o seguinte: as comissões, órgãos internos destinados a estudar, investigar e apresentar conclusões ou sugestões sobre o que for submetido à sua apreciação, serão permanentes ou temporárias. Opa, então o que é a comissão? Bom, a comissão vai ser meus órgãos internos, destinados aqui a estudar, legal, a investigar e apresentar conclusões ou sugestões sobre o que? Sobre o que for submetido à sua apreciação. E elas podem ser o que? Permanentes ou temporárias. E a gente vai ver um pouquinho da definição dessas comissões permanentes e temporárias. Vamos lá. As comissões permanentes e temporárias serão integradas por vereadores, logicamente, designados mediante indicação de líderes partidários por ato do presidente da Câmara, publicado no órgão oficial, tá? Vamos lá, vamos ver aqui mais um pouquinho. Comissão permanente, vamos lá. Comissões permanentes são as que subsistem. Comissões permanentes são as que subsistem através da legislatura e têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame sobre eles exercerá parecer. Então, isso são as comissões permanentes, né, pessoal? As comissões permanentes, elas têm essa intenção de
estudar os assuntos pertinentes a elas e que podem ter o seu parecer. Então, esse é o objetivo central das comissões permanentes, tá? Aí tem mais um pouquinho falando dela, que elas serão constituídas em até 30 dias após a posse da mesa da Câmara, né? E os membros permanentes serão nomeados pelo presidente da Câmara, por indicação de líderes da bancadas, para um período de 2 anos, observando sempre a representação proporcional partidária, tá? Aí ele fala um pouquinho dos membros e tudo mais. Aqui ele fala o quê? Vamos ver. Aí são os tipos de comissões. Gente, tem muita comissão. São 20, se eu não me engano, comissões. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa disso. São 20 comissões, né? Cada uma tem 3 membros efetivos. Toda regra tem sua exceção. E essa regra não ia ser a única que não ia ter exceção. Cada comissão permanente há 3 membros efetivos. No entanto, porém, obstante, tem uma exceção. Essa exceção são 3 comissões permanentes. Então, 3, gente, vamos lá. 3 comissões permanentes não vão ter 3 membros efetivos e vão ter 5 membros. O que é mais importante você gravar dessas comissões? As exceções. Lembrando, são 20 comissões permanentes. Dessas 20 comissões permanentes, quantos membros possui? Cada comissão, 3 membros efetivos. Tem uma exceção. Qual é a exceção? Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Essas são as exceções. Por quê? Porque elas possuem 5 membros, não 3 membros efetivos. Ok? Pô, como é que eu vou decorar isso? Pô, Constituição Federal. Se Constituição Federal, ela prisa o quê? A Justiça. Então, tu já lembra que é a Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Tudo linkado. Comissão de Orçamento. Pô, orçamento, finanças, né? Fiscalização e tudo mais. Então, a parte financeira, então, o quê? Lembrei. Orçamento, já sei que é finanças, está ligado a finanças. Então, já lembrei de 2 exceções. E mais uma, pô, tudo na vida tem que ter ética. Ética profissional, ética moral. Tudo você tem que ter ética. Opa! Lembrei da ética. Então são 3. Então eu lembrei da Constituição, eu tenho uma Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Pô, eu lembrei do orçamento. O orçamento no final do mês é apertado. Então se eu lembrei do orçamento, é Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas. Pô, lembrei que na vida tudo a gente tem que ter ética. A ética é a palavra do momento, ainda mais nesse lance de corrupção que a gente está vivendo aí no país. Então, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Lembrei das 3 exceções. Ok? Importante aqui é lembrar das exceções, tá? Beleza? Então, vamos lá. As comissões... Aí aqui ele fala um pouco das comissões temporárias, né? As comissões temporárias são as constituídas com finalidade especial. Gente, a permanente porque tem que ter aquelas comissões mesmo. As temporárias, elas não têm um planejamento, elas existam. Elas existem porque algum caso aconteceu, entendeu? Tem alguma finalidade especial para existirem. Então vamos lá. Comissões temporárias são as constituídas com finalidade especiais e se extinguem com o término da legislatura ou antes do término dele mesmo, tá? Ela pode se extinguir. Nós temos 3 tipos aí de comissões temporárias, como nós vimos aí, ó. Comissão de assuntos relevantes, comissão de representação e comissão especial. É importante também vocês gravarem aí esses 3 tipos, tá? Comissão de assuntos relevantes, comissão de representação e comissão especial, que são os tipos de comissão temporária. Então, se eu perguntar quais são os tipos de comissões temporárias, o que vocês vão me responder? Comissões de assuntos relevantes, comissões de representação e, fala comigo, comissão de especial. Caraca, vocês são especiais mesmo, hein? Tá muito legal isso aí. Ok?
Só para lembrar, só para vocês ficarem um pouco cientes, essa comissão de assuntos relevantes, gente, elas estão ligadas à elaboração e apreciação mesmo de estudos de interesse do município. Então, são estudos e assuntos que têm esse interesse do município e aí a Câmara precisa tomar uma posição em relação a esses assuntos. Então, por isso que são comissões de assuntos relevantes. Quando a gente fala de comissão de representação, ela está ligada com a finalidade de representar a Câmara Municipal em atos externos. Okay? Então, comissão de representação tem por finalidade essa representação da Câmara em atos externos. Pode ser atos de caráter social, pode ser atos de caráter cultural, pode ser congresso, pode ser o que for, tá? É isso aí. Tem a finalidade de representar a Câmara em atos externos, ok? E a comissão especiais, no caso, elas atuam por alguma medida especial, especificamente. Seja para algum ato processante, ela tem uma medida especial, tá? Lembrando, as comissões temporárias, isso são comissões temporárias, nós vimos as comissões permanentes. Só uma informação também, quem quiser ver, tá até acho que no artigo 121 do regimento interno, ele vai falar que as vagas de comissões permanentes vão ser verificadas em 3 meios, né? Por renúncia, ou seja, o cara renunciou, ele não quer mais fazer parte da comissão. Destituição, ele fez alguma meleca, né? E foi destituído do cargo, ou ele perdeu o mandato de vereador. Ele fez uma meleca maior ainda, que fez ele perder o cargo de vereador. Então, esses são os 3 tipos de vacâncias da comissão permanente. Também é legal vocês darem uma decoradinha nisso aí, tá? Voltando ao que a gente está trabalhando, que a gente deu uma zoeira, vamos uma volta, fomos lá, voltamos, chegamos ao que a gente está querendo. A gente está vendo o quê? Atribuições do presidente da Câmara. Então, quanto às comissões, ele vai destituir membro da comissão permanente em razão de faltas injustificadas. Lembrando que a gente viu que uma das formas de vacância da comissão permanente é a destituição. A gente acabou de ver isso. E como é que ele pode, dos fatores que ele pode destituir um membro da comissão permanente é em razão de faltas injustificadas, ok? Nomear os membros das comissões temporárias. Nós vimos também que as comissões temporárias podem ser de assuntos relevantes, representação e especiais. Então, pode nomear membros da comissão temporária, criar mediante ato comissões parlamentares ou de inquérito. Aí ele colocou aí, ó, artigo 129, pesquisa aí no teu regimento, marca aí com marca-texto, com caneta, com lápis, com qualquer coisa aí, ó. As comissões parlamentares de inquérito destinam-se a apurar irregularidades sobre o fato determinado que se incluam na competência municipal, tá? Então, eles vão apurar irregularidades sobre o fato determinado que se incluam na competência do município em si. Ok? Enrolei muito, tô falando muito, você já sabe, já estão me conhecendo aí, já tá na parte 2, na aula 2 aí, você já sabe que eu falo pra caramba mesmo. Ok? Vamos pro próximo. A gente tem muita coisa pra ver hoje. Lá 18, são 47, acreditem. Força aí. Quanto às atividades administrativas. Perdão. Comunicar a cada vereador por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, a convocação de sessões extraordinárias. Quando tiver sessões extraordinárias, deve ser comunicada a cada vereador por escrito, né, legalzinho, com antecedência mínima de 24 horas. E a convocação de sessões extraordinárias durante o período normal. E de 48 horas durante o recesso. Quando a convocação ocorrer fora da sessão, sob pena de destituição. Vamos lá. Quanto à atividade administrativa? Mais uma. Designar e fazer publicar em boletim interno da Câmara com antecedência mínima de 48 horas a ordem do dia das sessões, tá?
Então, como a ordem do dia das sessões quer dizer como foi o dia durante a sessão da Câmara. Então, vamos lá. Primeira coisa da atividade administrativa, ela deve comunicar uma sessão extraordinária no prazo de 24 horas a convocação das sessões extraordinárias, né? Durante o período normal e de 48 horas durante o período de recesso, né? Quando a convocação ocorrer fora da sessão, sob pena de destituição, ok? Designar e fazer publicar em boletim interno da Câmara com antecedência mínima de 48 horas a ordem do dia das sessões. Executar deliberações do plenário. Assinar a ata das sessões. Lembra que a gente viu esse negócio de assinar a ata? Tem que assinar, né? Assinar a ata, os editais, as portarias, ordem de serviço, expedientes. Então, o presidente da Câmara, quanto às suas atividades administrativas, ele deve comunicar, ele deve designar em boletim interno da Câmara, executar as deliberações do plenário e assinar as atas de sessões, editais, portaria, ordem de serviço, expediente da Câmara e tudo mais, ok? Vamos para o próximo slide. Quanto aos serviços da Câmara, ele vai nomear, exonerar, promover, remover, admitir, suspender e demitir funcionários da Câmara, conceder férias, licença, abono. Isso tudo está ligado aos serviços da Câmara, tá? Faltas, aposentadoria, isso é um serviço, né? Você nomear, exonerar, tá? Proceder às licitações, tem que ter uma licitação, né, gente? Aqui é onde entra a maior parte do dinheiro em licitação. Vamos lá. Proceder às licitações para compras, obras e serviços da Câmara, obedecida a legislação pertinente. Rubricar, né, os livros destinados aos serviços da Câmara e sua secretaria, exceto os livros destinados às comissões permanentes. Lembrando, o exceto sempre é o preocupante, hein? O preocupante não é o concreto, o preocupante aí é o exceto. Então vamos lá. Rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara e de sua secretaria, exceto os livros destinados às comissões permanentes, ok? Certo? Fazer, ao fim de sua gestão, um relatório dos trabalhos da Câmara. Elaborar e encaminhar ao prefeito em até 15, marca essa datinha, de setembro. Olha o orçamento entrando de novo aqui. A proposta orçamentária da Câmara a ser incluída na proposta do município. E fazer, mediante ato, a discriminação analítica das dotações respectivas, bem como alterá-las quando necessário. Então, isso mais ou menos quanto aos serviços da Câmara, né? Ele vai nomear, exonerar, promover, remover, admitir, tudo que for ligado aos funcionários da Câmara é relacionado ao serviço da Câmara. Tem isso em mente. Proceder à licitação, falou de licitação, opa, serviço da Câmara. Falou em rubricar livro, opa, serviço da Câmara. Tá? Falou em fazer relatório de trabalho da Câmara, opa, serviço da Câmara. Falou em elaborar e encaminhar ao prefeito proposta orçamentária até 15, né? 10, nem 5, nem 20, é 15 de setembro, tá? Da Câmara a ser incluída na proposta do município. Opa, serviço da Câmara. Vai fazendo esses links na tua mente, vai fazendo um mapa mental, entendeu? Vai fazendo coloca os verbos assim, bota serviço da Câmara, nomear, pá, pum, pum, vai botando mais setinha, que você vai, na fé, gravar isso aí, ok? Bora pro próximo. Quanto às relações externas da Câmara. Mantém em nome da Câmara todos os contratos com prefeitos e demais autoridades, ok? Ok. Mantém em nome da Câmara, em nome da Câmara. Quando fala em nome da... Olha só, gente, macete, ó. Em nome da... Quer dizer, tá falando algo interno, né? Você fala assim... estou falando em nome de fulano. Não estou falando em nome de fulano, estou falando algo externamente, entendeu? Então vamos lá. Mantém em nome da Câmara todos os contratos com prefeitos e demais autoridades, ok? Encaminhar às autoridades pedidos de informações formuladas pela Câmara. Isso aqui, cuidado que isso aqui pode confundir, né?
porque caminhar, né? Pronto. Quanto às relações externas, eu coloquei isso porque essas são as que eu achei que. Acho que tem até mais, mas essas foram que eu achei que pode confundir mais a tua mente. Então, tenta decorar essas quanto às relações externas da Câmara, é isso. Quanto à polícia interna, sim, o presidente da Câmara pode atuar como polícia interna. E é da seguinte forma: policiar o recinto da Câmara com auxílio de seus servidores, podendo requisitar elementos de corporações civis ou militares para manter a ordem interna. Então, quando ele fala ordem, eu fico imaginando como se você estivesse num tribunal lá com o juiz, que o juiz fala, naquela momento o juiz está sendo a polícia interna. Perdão. Naquele momento o juiz está sendo a polícia interna. Quando ele fala ordem no tribunal, ele está sendo a polícia interna. Ok? Então pense no presidente da Câmara com essas atribuições também. Então policiar o recinto da Câmara com auxílio de seus servidores, podendo requisitar elementos de corporações civis ou militares para manter a ordem interna. Ok? Admitir que qualquer cidadão assista às sessões da Câmara na parte do recinto que lhe é reservada. Então, tipo assim, é o que nós vimos. Quem pode falar? Os vereadores, que está ali dentro. Mas eu posso admitir que o cidadão, ou qualquer um, por quê? Porque os vereadores estão ali por causa do povo, representando o povo. Então eu posso admitir que qualquer cidadão assista a sessão da Câmara normalmente. Até porque tem até um canal, não de Nova Iguaçu, né, mas do Rio tem, que tem ao vivo ali, cara, é meio que surreal, né? Os caras estão falando ali, começa a discutir, bababá, TV Câmara, eu acho o nome do canal, TV Câmara. Os caras começam a cair na polada ali, cara, falando, BBB, bababá. Então, tem essa TV Câmara, que é bem legal esse canal, tá? Que quem quiser dar uma olhada para ficar inteirado de como funciona, até para prova, pode ver. Quem tiver TV a cabo, quem tiver pesquisa na internet, TV Câmara, que você vai ficar bem inteirado como é que a parada funciona, pode até te ajudar a ver alguma coisa assim na prova, tá? Porque às vezes a gente tá na teoria, mas na prática, vendo como tem uma assimilação melhor, né? Então vamos lá. Então pode admitir qualquer cidadão, né, para assistir às sessões da Câmara e na parte do recinto que lhe é reservada, desde que apresente-se convenientemente trajado. Você não pode ir lá de chinelo, você não vai para uma sessão de chinelo, né? Então, nem de bermuda, porque nós cariocas somos assim, né? Eu cheguei em São Paulo achando que era a mesma coisa, fui bermudão, chinelo na rua, tal. Nada disso, todo mundo começou a me olhar assim, parece que ele já tem um negócio assim, é carioca, né? Porque tem que ter um portezinho melhor aí pra assistir. A gente gosta de chinelo mesmo, né? Tanto faz, tanto fez. Mas lá na Câmara não pode não. Não pode, lógico, não pode portar armas. Não, isso aqui é legal, não pode se manifestar desrespeitosamente ou excessivamente em apoio e desaprovação ao que se passa no plenário. Eu não concordo, vocês são meio safados. Nada disso pode, tá? Cautela, gente. Respeitar os vereadores, tem que respeitar os caras, atenda às determinações da presidência e não interpele os vereadores. Ou seja, deixa os caras falarem, entendeu? Mesmo que tu tá se matando ali, deixa os caras falarem. Então, são esses os aspectos aí que o presidente da Câmara tem um poder de polícia interna. Eu tô correndo, né? Mas eu acho que eu tô correndo um pouco, mas tudo bem, gente. Se não entenderem, voltam um vídeo 1000 vezes, tá? Ainda tá no poder de polícia, hein? Se no recinto da Câmara for cometida qualquer infração penal, efetuar a prisão em flagrante, apresentando um infrator à autoridade competente para a lavratura de ato e instauração do processo de crime correspondente. Pode. Admitindo o recinto do plenário em outras dependências da Câmara, a secretária somente presença dos vereadores e servidores, este como em serviço. Tem um espaço para as pessoas que quiserem assistir, mas dentro do plenário, né, tem um recinto ali, só pode entrar a presença de vereadores e os servidores da Câmara, tá? Vocês, como futuros servidores, vão poder ter acesso livremente, porque vocês serão servidores da Câmara, ok? Sempre que tiver
que se ausentar do município no período superior a 15 dias, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência, ao segundo vice-presidente. Lembrando que a Câmara tem, a gente já viu isso, mas lá na frente, tem o presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Tá? Então, sempre que o presidente da Câmara tiver que se ausentar do município por um período superior a 15, lembrando, 15 é um dado também bom, porque as suas datinhas aí sempre é 15, né, também. Então, 15 é igual o presidente da Câmara lá, o mais velho, né? Então, vamos lá. Sempre em que tiver que se ausentar o presidente da Câmara do município pelo período de 15 dias, o primeiro vice-presidente entrará aí no meio. Na ausência do primeiro vice-presidente, entrará aí no meio o segundo vice-presidente. Tá aqui, tá claro? Tá ok? A hora do início da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído sucessivamente, mesma coisa. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Ou pelo primeiro secretário, segundo secretário. Até chegar no segundo, não é possível, né, gente? Não é possível. Ou ainda pelo vereador mais idoso. Então vamos lá, artigo 32º. Nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação de matéria de sua autoria. Então, se tem um vereador está apresentando uma proposta, um projeto-lei que é de sua autoria, ele não poderá presidir a sessão. Todo mundo entendeu até aqui? Tá legal? Então, beleza. Artigo 33, ou 33º. Vamos lá. Está agora entrando em formas de atos do presidente. Ok? Vamos entrar agora na forma dos atos do presidente. Pessoal, fica tranquilo. Não vou demorar muito, tá? Esse aqui tá no... Deixa eu ver quantos slides faltam. Faltam muitos slides aí, mais de 20. Mas a gente vai tentar ir mais rápido possível aí. Então, vamos lá. 1. Ato numerado em ordem cronológica nos seguintes casos. Então, a gente está vendo aí os atos do presidente, observarão a seguinte forma. 1. Ato numerado em ordem cronológica nos seguintes casos. Então, o primeiro ato será ato numerado. Gente, isso aqui eles podem acabar com vocês. Mas vocês vão acabar com eles. Olha só que legal. Porque eles podem confundir, né? Poxa, os atos do presidente da Câmara... Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, teve uma questão dessa, numa prova. E eles botaram para confundir mesmo. Botaram, tipo assim, o que era do ato numerado, eles colocaram que era portaria, e o cara ficou confundindo tudo. Mas vocês não vão confundir. Vamos tentar ver uma solução para gravar isso aí. Ato numerado em ordem cronológica, né, que aparece na ordem da cronologia, que aparece os fatos. Em regulamentação dos serviços administrativos, nomeação de membros das comissões temporárias, matéria de caráter financeiro, designação de substituto. Essa palavra chegou. Ela chegou de novo, gente. Designação de substitutos nas comissões, outras matérias de competência da presidência e que não estejam enquadradas como portaria. Outras matérias de competência da presidente que não estejam enquadradas como portaria. Então, se não for enquadrada como portaria, é um ato numerado. Portaria, tudo que for, nomear, exonerar, promover, remover, admitir. Lembra que a gente viu isso? Que é até uma função do presidente contra os serviços. Então, se não for portaria, que é nomear, férias, aposentadorias e tudo mais, e acréscimo de vencimentos determinado por lei e promover-lhe a responsabilidade administrativa, civil e criminal aos funcionários da Câmara, e isso vai ser portaria. E outros casos determinados em lei ou resolução, tá? Então vocês têm que gravar esse montão, portaria. Cuidado! Eles podem colocar assim: nomeação dos funcionários da Câmara, nomeação de membros da comissão temporária. É diferente.
Quando falar de membros das comissões temporárias, eu estou lidando com o ato numerado. Quando eu falar de nomeação de funcionários da Câmara, eu estou lidando com portaria. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se confundir tico com teco, dá tico. E nem teco. Não dá tico nem teco. Eu confundi tudo, mas é isso aí, beleza? Vamos lá, vamos pro próximo. Artigo 35. São atribuições do primeiro vice-presidente. Também é legal vocês gravarem essas atribuições do primeiro vice-presidente, porque eles confundem as atribuições do primeiro vice-presidente com a do primeiro secretário e as do presidente da Câmara. Então, grava do primeiro vice-presidente e a do primeiro secretário, mais assim, que vocês vão conseguir identificar. Então, vamos lá. Mandar anotar em livros próprios os precedentes regimentais para soluções de casos análogos, dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos da presidência da mesa ou de presidente de comissão, anotar em cada documento a decisão tomada, promulgar. Lembra que eu falei que era promulgar? Eu acho que vocês todos lembram, né? O que significa a palavra aí, né? O vocábulo, no caso, promulgar. Divulgar, publicar, pô, tá legal. Promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, sempre que o presidente deixar de fazê-lo, em igual prazo concedido a este. Sobreentender, sempre que convocado pelo presidente, serviço das atividades legislativas e de polícia interna. Então, e sempre convocado, ele sempre vai ser o vice mesmo, entendeu? Vice, ele vai ter um papel de vice aqui. Então vocês têm que pensar as atribuições do vice-presidente sempre com esse papel assim de segundo lugar, beleza? Não que o segundo lugar não seja bom, pô, o segundo lugar é excelente, mas o primeiro, né, é legal. Vamos lá. O único que ele não vai ter esse papel de vice é no 1, inciso 1, primeiro inciso aí, que ele vai falar: mandar anotar em livros próprios os precedentes regimentais para a solução de casos análogos. Ou seja, mandar mandar anotar, vice-presidente. Grava mandar anotar em livros próprios, grava isso, tá? Grava análogos também porque é uma palavra complicada. Dá andamento legal aos recursos interpostos contra atos da presidência, da mesa ou de presidente de comissão. Presidência da Câmara, tu já sabe que não é ele, porque ele mesmo não vai dar andamento legal de recursos interpostos contra ele, então não é. Então, também já é o papel do vice. Anotar em cada documento a decisão tomada. Pá, lutou. E o resto você já sabe que é papel de vice mesmo, né? Promulgar as leis, superintendente, sempre convocado pelo presidente, bababá. Ok? Gravem isso. Ao segundo vice-presidente, compete substituir o primeiro vice-presidente, sendo que nas licenças ou impedimentos ficará na plenitude de suas funções. Ok? Isso aí é decorar mesmo esse papel. Faz essa parece besteira que eu falo, gente, porque às vezes eu falo assim brincando, vocês acham que esse cara é louco. Mas assim, é bem interessante vocês tentarem arrumar umas estratégias assim meio loucas assim, que na hora da prova dá certo. Beleza? Vamos lá. Artigo 37. São atribuições do primeiro secretário. Tem eu falei já isso, né? Que na prova anterior caiu uma competência que era do primeiro secretário e não era do primeiro vice-presidente. Sei lá, eles fizeram uma confusão dessa aí, tá? Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nessa parte. É chata, mas é uma parte que pode cair na sua provinha aí, tá? São atribuições do primeiro secretário. Proceder à chamada dos vereadores nas ocasiões determinadas pelo presidente, nos casos previstos nesse regimento, assinando as respectivas folhas. Ler a ata e a matéria do expediente, bem como as proposições e demais documentos sujeitos ao conhecimento e deliberação do plenário. Determinar o recebimento e zelar pela guarda das proposições e documentos entregues à mesa para conhecimento e deliberação do plenário. Fazer a chamada dos vereadores ao se abrir a sessão, confrontando-a
com o livro de presença, anotando os presentes e os ausentes, com causa justificada ou não, consignando ainda outras ocorrências sobre os assuntos, assim como encerrar o referido livro ao final de cada sessão. Gente, vamos lembrar lá do caso do impeachment da Dilma. Vamos dizer que aquele cara que falava, fazendo uma chamada, fulano, ciclano, vota sim, vota não. Vamos supor que aquele cara que é o primeiro secretário, bota isso na tua mente. Toda a função daquele cara que ele fazia ali, tu vai gravar na tua mente. Qualquer questão que é na tua prova sobre o primeiro secretário, tu vai gravar. Tu prestou atenção naquele cara? Fica, ciclano, bota na tua mente que ele é o primeiro secretário. A função que ele fazia de ficar chamando, tu já sabe que é a função do cara, ok? Aí tu já sabe essa quarta, né? Vai ter que saber as outras. Proceder a chamada dos vereadores, beleza. Então a 1 e a 4 tu já sabe qual é a função do primeiro secretário. Leia a ata e a matéria do expediente, como as proposições. Inclui isso tudo que o cara estava fazendo ao primeiro secretário. Ele está lendo a ata, a matéria do expediente, determinar o recebimento e zelar pela guarda. Então, vamos lá. Aquele cara lá do impeachment da Dilma lá. Imagine ele aí na tua mente, tá imaginando? Tá imaginando. O que ele faz? Quais são as funções dele? Caraca, ele vai proceder a chamada dos vereadores nas ocasiões determinadas pelo presidente e nos casos previstos nesse regimento, assinando as respectivas folhas. Pô, legal. O que mais ele faz? Caraca, ele vai ler a ata e a matéria do expediente também, bem como as proposições e os demais documentos sujeitos ao conhecimento e deliberação do plenário. Pô, legal. O que mais que esse cara faz? Pô, ele vai determinar o recebimento e zelar pela guarda das proposições e documentos entregues à mesa, para conhecimento e deliberação do plenário. Pô, o que mais que esse cara vai fazer, cara? Pô, o cara vai fazer a chamada dos vereadores ao se abrir a sessão, confrontando-a com o livro de presença, notando os presentes e os ausentes, com causa justificada ou não, consignada ainda. Tô lendo muito rápido, não consignando ainda outras ocorrências sobre o assunto. Assim como encerrar o referido livro ao final de cada sessão. Caraca, vocês formaram a cara do lado do impeachment, vocês viram todas as funções aí que o cara tá fazendo. Ok? Pensou assim? A gente tá vendo, não tem nada a ver com o município aí, né? Aquele cara, o impeachment da Dilma não teve nada a ver com competência municipal. Mas é bom pra gente dar aí como um exemplo pra gente memorizar, tá? Bota aí, faz um papel, desenha um cara, vai botando setinha aí, entendeu? Pra você memorizar. Isso aí também ajuda bastante. Vamos pro próximo slide. Ainda tem mais função. O primeiro secretário, ele tá cheio de função. Receber e determinar a tramitação de todas as correspondências oficial da Câmara. Fazer a inscrição dos oradores. Gente, também se você parar para analisar, é tudo papel mesmo de secretaria. Né? Vamos supor um secretário normal. Vamos supor que ele está fazendo isso tudo, tá? Fazer a inscrição dos oradores, subentender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, secretariar as reuniões da mesa, redigir as atos de sessões secretas e efetuar as transcrições necessárias, assinar com o presidente e os demais membros da mesa os atos da mesa destinados à sanção. Ok? Beleza? Acabamos com as atribuições do primeiro secretário. Vamos para a competência da mesa e de seus membros, da delegação de competência das contas da mesa. Tá? E isso é importante, que isso aí também caiu uma questão dessa. Caiu. Falou em balanço, em orçamento, sempre cai algo assim. Então, olhe no que fala em orçamento e balanço, que sempre dá uma quedinha nisso aí. Eles têm uma quedinha bem nisso, tá? Então vamos lá. A delegação de competência, a gente está falando agora das contas da mesa. Nós estamos falando da conta da mesa. As contas da mesa. Não é aquela mesa lá do boteco botiquim, não, gente. É mesa mesmo, tá? Contas da mesa da Câmara. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa. Lembra que a gente viu lá no começo que a descentralização administrativa estava ligada aí com a administração indireta? Então, beleza. A delegação da competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa. Ou seja, alguém, uma entidade que vai fazer esse trabalho, tá? Não diretamente a Câmara em si, entendeu?
a delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando o quê? Assegurar maior rapidez e objetividade nas decisões. Então, por que? Fala comigo, por que a delegação de competência vai ser utilizado como um instrumento de descentralização administrativa? Aí eu respondo, olha, ela vai ser utilizada como instrumento, né, de descentralização administrativa, porque ela visa assegurar uma maior rapidez e objetividade nas suas decisões. Por quê? Olha, porque ela visa assegurar uma maior rapidez e objetividade nas suas decisões. Mas por quê, cara? Poxa, porque ela visa assegurar uma maior rapidez e objetividade nas decisões. Beleza? Legal? As contas da mesa com Aí, beleza, até aí a gente já entendeu. Agora, como é que essas contas da mesa elas vão ser compostas? Em que elas se compõem? Opa, chegamos aí, ó. 2 pontos. Primeiro ponto, balancetes mensais relativos às verbas recebidas e aplicadas que deverão ser apresentadas ao plenário pelo presidente em até quantos dias? 20 dias do mês seguinte ao vencido. Então, as contas da mesa serão compostas de balancetes mensais relativos às verbas recebidas e aplicadas que deverão ser apresentadas ao plenário pelo presidente em até quantos dias? 20 dias do mês seguinte ao vencido. Ok? Legal? Isso aqui caiu na última prova. Esse tópico aqui, ó. Tá? Então fiquem bem atento a isso. Balancete geral anual que deverá ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 180 dias. Ele perguntou na prova qual era o prazo máximo. Aí tinha lá 120, 110, que é o que eu falei com vocês com data na última aula. Tem que dar uma... peraí, gente. Tem que dar uma atenção especial. Ih, esse negócio tá de zoa comigo, hein? Tô falando... Tem que dar uma atenção especial para a data, tá? Então, tem que dar uma atenção especial para a data. 180 dias contados de encerramento do exercício. Parágrafo único fala: os balancetes financeiros mensais serão assinados pelo presidente e afixados no quadro de avisos, e o balancete anual será afixado pela mesa publicado no órgão oficial de imprensa, no município ou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma questão dessa também. Gente, a apostila de questões, vou parar aqui um momento só para fazer uma propaganda positiva, tá? A apostila de questões está excelente. Quem tem esse ouro na mão, por favor, aproveitem. Não paga o material e deixa lá jogado não, gente. Faça cada questão, porque essa lei, esse regimento, tem o regimento tópico por tópico, praticamente, do regimento em questões. Você vai ver todo o regimento fazendo essas 100 questões de regimento, tá? Então, é importantíssimo que quem comprou o material faça tudo. Não deixe, gente, faça mesmo, porque tem esses tópicos todos. E faça 100 vezes, faça e refaça. Fez 100, refaça mais 100. Fez 100, refaça, que isso vai gravando na sua mente. Leia, você lê. A lei não vai fazer você passar, você vai te ajudar, mas você não vai passar só lendo. Você tem que fazer as questões que vão fazer você memorizar aquilo, tá? Faça as questões 1000 vezes, se for possível, faça 1000 vezes, mas façam, tá? Que isso vai ajudar vocês a gabaritar essa parte de regimento interno. É um diferencial que vocês vão estar lá na frente. Por quê? Porque a maioria não sabe isso. O pessoal vai saber conhecimento específico de cor, porque é mais fácil. O pessoal vai saber português, que já estuda para outros concursos. Raciocínio lógico também não é algo difícil para quem tem nos seus cargos, mas regimento interno, nisso não tem prova. O cara não sabe. Então você vai sair com o pé na frente desse cara. Ele pode ter gabaritado tudo e ficar aqui. E você passar. Entendeu? Então, foca aí. Voltando lá. Acabou a propaganda. Vamos voltar. Os balancetes financeiros mensais serão assinados pelo presidente e afixados no quadro de avisos, e o balancete anual será assinado pela mesa e publicado no órgão oficial de imprensa do município
ou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Legal? Vamos para o próximo slide. As funções dos membros da mesa, tá? Cessarão. O que é cessar? Cessar é que quem viu Tropa de Elite sabe, né? Cessou o papo. Ou quem foi militar também sabe. Cessou o papo. Cessou a conversa. Acabou. Tá? Então as funções dos membros da mesa cessarão pela posse da mesa eleita para o mandato subsequente, pela posse da mesa eleita para o mandato subsequente, pela renúncia apresentada por escrito, né? Alguém se renunciou, ou pela destituição. Então, pela posse da mesa, acabará, cessará as funções dos membros da mesa. Pela posse da mesa eleita para mandato subsequente, é o número 1, para vocês aí terem em mente. Pela renúncia apresentada por escrito, é o número 2, ótimo. E pela destituição, é o número 3, ok? 4, pela cassação ou extinção do mandato de vereador, tá? Faça essa relação na mente de vocês. Vagando qualquer cargo na mesa, será realizada a eleição para completar o mandato. Então, se eu vagar qualquer cargo na minha mesa, eu vou ter que fazer uma nova eleição para completar esse mandato. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa dá-se-á por ofício. Lembra aí, ó, ofício. A ela dirigida e efetivar-se-á independente de deliberação do plenário, a partir do momento em que for lido em sessão. Beleza? Em caso de renúncia total da mesa, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais idoso, tá? Então, em caso de renúncia total da mesa, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais idoso dentre os presentes, exercendo eles as funções de presidente. Logicamente, o vereador mais idoso, ele tinha que estar presente aí. Não poderia deixar de faltar o cara, né? Então, vamos lá. Artigo 45 da destituição da mesa. A mesa foi destituída. Por quê? Vamos lá. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, ou seja, eles mesmos individualmente ou juntos, poderão ser destituídos de seus cargos mediante projeto de resolução aprovado por 2/3. Gente, 2/3 também é uma fração aí, é um número, é um fracionário aí, um número fracionário que pega nesse regimento. Se tiver alguma coisa em 2/3, vocês marcam 2/3. Tá vendo quanto macete a gente vai pegando aí? Prova, gente, é macete. Às vezes quem passa, o cara morre de estudar lá de noite, quem passa é o cara que tem mais macete. Tá, vamos lá. Membros da mesa, isoladamente em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos mediante projeto de resolução aprovado por 2/3 no mínimo dos membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa. É 2/3, mas ainda é assegurado o direito de ampla defesa, tá? Gente, eu falei isso, mas tem que estudar de qualquer jeito, tá? Mesmo com você com essas gambiarrazinhas aí, vocês têm que dar uma estudada. Bastante. Tá? Não tô desmotivando ninguém a estudar, não. Tem que estudar, não é só massa de vida, não. É passível de destituição o membro da mesa quando faltoso. Então, vamos lá. Quando o membro vai ser passível de destituição? Quando faltoso, omisso ou ineficiente do desempenho de suas atribuições regimentais ou quando usurbite das atribuições a eles conferidas por este regimento. Quando ocorrer isso, ele vai ser destituído, tá? Será destituído também sem necessidade da aprovação de que trata o caput, ou seja, sem essa aprovação aqui de 2/3. O membro da mesa que deixar de comparecer a 5. Quando fala de comparecer, sempre pode colocar 5 também, que tu vai bem. Então, vamos lá. Vai anotando o que eu tô falando hoje em dia, que eu também não adianta eu ficar falando aqui que nem um papagaio e vocês não anotarem nada, tá? Que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada ou que tenha destituição de suas funções na mesa declarada por via judicial, ok? O processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por 1/3 dos membros da Câmara, dirigidos ao plenário e lida pelo seu autor em qualquer fase da sessão,
independentemente de prévia ou autorização da presidência. Então, o processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por 1/3 dos membros da Câmara. Cuidado, aqui é 2/3, quando for o quê? Quando for, tem que ser aprovado, né? A aprovação de quem? Da destituição de cargos, mediante projeto de resolução. Aqui é 1/3 quando o processo de destituição tiver iniciado que por denúncia subscrita necessariamente por 1/3 dos membros da Câmara, tá? Então, quando for denunciado por 1/3 dos membros da Câmara, o processo de destituição terá início, tá? Ok? Aí ele fala, da denúncia constarão o nome do membro, dos membros da mesa denunciadas, a descrição circunstanciada das irregularidades cometidas, as provas que se pretende produzir. Então, é isso aí. Ok? Alguns tópicos importantes também que eu achei, ó, o denunciante, o denunciado ou denunciado são impedidos de deliberar. O que acontece com eles? São impedidos de deliberar sobre o recebimento da denúncia, não sendo necessária a convocação de suplente para este ato. Considera-se denunciante o primeiro signatário da denúncia. Então, quem é o denunciante? O primeiro signatário da denúncia. O primeiro que faz lá a denúncia, ele vai ser o denunciante. Considera-se recebida a denúncia se for aprovada pela maioria absoluta de vereadores. Então, considera recebida a denúncia se ela for aprovada pela maioria absoluta de vereadores, tá? Recebida a denúncia, serão sorteados 3 vereadores para compor a comissão processante. Então, teve a denúncia, já teve esse lance todo, a gente já sabe, blá 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 blá. O que eu vou fazer? Opa, vamos sortear 3 vereadores aí para compor a comissão processante, ok? Aí ele fala, da comissão não poderão fazer parte o denunciante, o denunciado ou denunciados, logicamente. Quem denunciou não vai poder fazer parte dessa comissão e nem quem foi denunciado, tá? Constituída a comissão processante, seus membros elegerão um deles para presidente, que nomeará entre seus pares um relator e marcará a reunião a ser realizada dentro das 48 horas seguintes. O denunciado ou denunciados, né, serão notificados de 3 dias a contar da primeira reunião da comissão para apresentação por escrito de defesas prévia no prazo de 10 dias. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior. Qual o prazo? 10 dias. Gente, tá maçante, mas a gente já vai terminar esse bloco. Eu vou fazer um terceiro vídeo, tá? Mas, por enquanto, segue o pensamento. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão de posse ou não da defesa prévia procederá às diligências que entender necessárias, emitindo um prazo de 20 dias de seu parecer. Então, isso aí, gente, não tem um valor muito importante para a prova, mas é bom a gente estar lendo, dando uma analisada, pelo menos nos fatos principais. Quais são os fatos principais? Que o denunciante vai ser considerado o primeiro signatário da denúncia, é um fato principal, um fato relevante. Outro, que a denúncia vai ser recebida, né? Vai ser considerada recebida a denúncia que for aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, um segundo fato. Terceiro, fato também que é importante, que serão sorteados 3 vereadores para a comissão processante. 3. Desses 3 vereadores, não pode ser quem? Fala comigo. O denunciante, o denunciado ou denunciados. Exato, tá? Constituída a comissão processante, seus membros elegerão para a presidência, um deles para a presidência, né? Que nomeará entre seus pares um relator e marcará a reunião
48 horas seguintes. Então, esses são os atos mais importantes. Vamos para o artigo 48 que a gente parou. Fim do prazo de 20 dias, concluído pela procedência das acusações, a comissão deverá apresentar na primeira sessão ordinária subsequente projeto de resolução propondo a destituição do denunciado ou denunciados. Ok? Então, gente, a gente vai até esse slide aqui. E eu vou fazer um vídeo 3, tá? Parte 3. Para a parte 2 aí e vamos para parte 3. Porque minha voz já tá que tá. Mas vamos lá. Concluindo pela improcedência, destituição da mesa das acusações, a comissão processante deverá apresentar seu parecer na primeira sessão ordinária subsequente, para ser lido, discutido e votado nominalmente em turno único na fase de expediente. Ok? Cada vereador terá o prazo de 15 minutos. Lembrando, 15 minutos. Lembra que 15 é importante? 15 é importante. 15 minutos para discutir o parecer da comissão processante, cabendo ao relator e ao denunciado ou denunciado um prazo maior, 30. Então vamos lá. Cada vereador vai ter o prazo de 15 minutos. No caso, relator e o denunciado ou denunciados vão ter o dobro, 30. Então, lembrando, vereador, prazo de 15 minutos. Relator, denunciado ou denunciados, 30. Beleza? O dobro, lembra? O dobro, 30. O parecer da comissão processante será aprovado ou rejeitado por maioria absoluta dos vereadores, procedendo-se ao arquivamento dos processos, se aprovado o parecer, remessa no processo à Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, se rejeitado ao parecer. Se aprovado, o parecer vai ser arquivado, né? Arquivamento do processo, se aprovado o parecer. Se aprovado o parecer, processo arquivado. Se o parecer for rejeitado, a remessa do processo vai aí à Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Lembrando que essa Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania é uma comissão diferente das outras porque ela é uma exceção. Por que ela é uma exceção? Fala comigo por que essa comissão é uma exceção. Exatamente, porque ela possui 5 membros, não 3 membros como as outras comissões permanentes. Ok? Então, esse tópico a gente termina aqui. Na volta a gente vai para a nossa última aula, aula 3. Já tô até com saudade de vocês aí, hein? Aula 3. E essa aula 3 a gente vai ver título 3, né? Mas basicamente, que fala sobre o plenário. A gente vai também fazer aquelas linkadas aí para algumas coisas do restante da lei. E vamos fazer, questões da última prova aí da Câmara Municipal. Também que tá bem legal aí para vocês, tá? Essa aula do título 3 vai ser menor do que essas duas aulas, tá? Vou beber uma água. Vocês também podem beber uma água. Eu já volto aí.